Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a gripe espanhola, né? Mais do ponto de vista histórico e antropológico do que propriamente as questões biológicas, né? Que aí poderiam ficar para a professora Gilda. Mas é interessante percebermos, né, que a gripe espanhola ela se dá, né, em 1918, quando você tem efetivamente o fim da Primeira Guerra Mundial. Nós não estudamos a Primeira Guerra Mundial ainda, né? Nós estamos na Primeira República. Nós vamos começar a Primeira República, né? Porque deu uma atrasada o nono esse ano, né? Mas, de qualquer forma, é interessante nós estudarmos algumas características que formam o contexto do qual surgiu, ou no qual surgiu, a gripe espanhola, né? Essa aula faz parte de um projeto da escola de discutir os impactos de pandemias na sociedade, né? Então eu, como professor de história, acabei pegando alguns temas, algumas pandemias históricas, né? Com o sétimo ano trabalhei a questão da peste negra, né? Existem outras pequenas pandemias que nós nem ficamos sabendo que existe, né? Mas a varíola matou muito, né? E também existem outras doenças mais regionalizadas, como a febre amarela, por exemplo, que fez isso ao longo da história, né? Muito bem. Vamos voltar então ao nosso tema, né? A gripe espanhola. Primeiro, por que ela chama espanhola, professor? Surgiu na Espanha? Não. Ela não surgiu na Espanha, né? A gripe espanhola, ela tem esse nome, por quê? Porque a Espanha estava neutra na guerra. Ela não tinha nenhum interesse, né? Então, os meios de comunicação espanhóis podiam falar de fato o que estava acontecendo. Então, as principais notícias, né, o maior centro de reportagens sobre os efeitos da gripe, né, da gripe influenza, é o vírus H1N1, esse mesmo que fez estrago agora em 2009, né, da gripe aviária, é o mesmo vírus, né, com uma mutação genética interessante para ele. Então, a gripe se tornou espanhola porque da Espanha é que saíram as reportagens, não porque ela tenha surgido lá, né? Algumas controvérsias, existem várias hipóteses ainda, né? Existem três lugares que são considerados os lugares no qual poderiam ter surgido o vírus, esse H1N1 bombadão, que teria causado a gripe espanhola, né? Os lugares seriam os Estados Unidos, né? Mais especificamente Kansas City, e mais especificamente um cozinheiro do acampamento de jovens que iam ser mandados para a guerra, né? Provavelmente jovens camponeses que nada sabiam do horror que iriam enfrentar numa guerra, né? Então foi lá que teve o primeiro caso de gripe espanhola, né? Outro ponto que algumas pessoas consideram como um ponto interessante, né, para que o vírus tenha se disseminado são as frentes de guerra inglesas na Normandia. Normandia é o norte, nordeste da França, né? É uma região que há uma presença anglo-saxã e gaulesa ali, que eles ficam batendo cabeça o tempo todo, né? Até simbolicamente, né? Então, o que acontece? Nós temos aí duas hipóteses, né? Por que, professor, nas frentes de batalha? Ora, porque como vocês ainda não sabem, né? Vamos ficar sabendo agora, a Primeira Guerra Mundial, existiam armas, né? Você já tinha a famosa machine gun, né? A metralhadora, aquela que você levava balas assim e ela ia
fazendo desse jeito, já tinha isso, porém no nível de destruição, o nível de violência que você podia causar, apesar de não ser nem metade do que foi a Segunda Guerra Mundial, foi horrendo. Né? Então, era uma guerra em que você não tinha, para os padrões atuais, nem sombra do poder de destruição que existe hoje, né? Que é assustador, por um lado. Mas participar da guerra e ver pessoas sendo dilaceradas, perdendo a perna, perdendo o braço, morrendo, né? Jovens que tinham casado, deixado suas namoradas, né? Naquela situação bem tradicional, horrível, de a mulher em casa e tal, muito típico da sociedade anglo-saxã. Isso aconteceu, né? E as pessoas ficaram tremendamente frustradas. Mas vai, professor, por que na Inglaterra rolou o bagulho lá? Ó, na Inglaterra, na Normandia, não na Inglaterra, né? Na Normandia, que é o norte da França, a Inglaterra é separada pelo Canal da Mancha, né? Lá por quê? Porque a guerra, ela foi travada da seguinte maneira, uma guerra de trincheiras. O que é uma trincheira? Uma trincheira é uma vala grande que você cava, né? Como se fosse um cano, né? Digamos que eu possa pegar isso daqui e dizer que aqui aqui embaixo tem um buraco, né? Nesse buraco ficam os soldados com a cabecinha para fora e a metralhadora aqui, ou granada, ou qualquer outra coisa. Aqui embaixo é a trincheira, né? Então essa trincheira era imunda, era absolutamente imunda, né? Não é aquela coisa fofa que aparece nos filmes, não. Era uma coisa bastante bizarra. A existência concreta é muito mais bizarra do que o cinema mostra, né? Quando quer fazer filmes de época e acaba, enfim, invertendo tudo que acontece. Era imundo. Era imundo, por exemplo. Se você tá aqui, ó, na guerra, aí uma granada caiu aqui no seu vizinho, do lado, o corpo dele vai ficar lá. Né, o corpo vai ficar lá enquanto decomposição, os ratos enormes vão estar passando por lá e as bactérias, então, meu amigo, vão fazer a festa. Né? Esse é o legado da Primeira Guerra, esse é o horror da Primeira Guerra. Você tá nesse tipo de situação. Aí, de repente, quando você conseguia vencer o grupo que estava na outra trincheira, você levantava e avançava e ia com os cavalos. Né? Os cavalos morreram a dar com pau, né? Porque eles faziam cercas, né, de arame farpado e com pedaços de madeira na forma de lança na diagonal, para quando o cavalo viesse ele fosse morto também, né? Então foi um excesso de violência a Primeira Guerra Mundial. Não estou querendo dizer a causa, porque isso nós vamos ver depois, né? Eu estou pegando mais por esse lado. Notadamente existe um escritor magnífico, um dos pais da ficção científica, e eu gosto muito de ficção científica, vocês sabem disso, né? Que é o George Orwell. Ele, muitos anos depois, em 1936, ele se alistou num exército, talvez tenha sido o exército mais belo da história da humanidade, em um exército para lutar contra a ditadura fascista de um general chamado Franco na Espanha, né? E eles lutaram bravamente, vieram pessoas do mundo inteiro para ajudar os que estavam defendendo a Espanha desse ditador Franco. É muito bonito, quer dizer, você está na sua casa, você não precisa nem vir para cá. O que eu vou fazer lá na trincheira de Barcelona? Né? O que eu vou fazer naquela trincheira? Não, mas eles iam porque eles queriam defender um valor, né? Quer dizer, e muitos morreram, não precisavam estar lá porque não eram espanhóis, né? E um deles é o George Orwell, ele não morreu lá, mas ele descreve como foi o dia a dia dele na batalha. Diz que era comum as pessoas perderem o cinto porque os ratos roíam, né?
essa coisa bonitinha de exército com todas as botas e todo mundo bonitinho, não existia. Não existia arma para todo mundo, não tinha calça para todo mundo, não tinha bota para todo mundo. Né? Então a gente desmistifica um pouco essa questão de que o exército, a farda é lindíssimo, porque não é. É a mesma coisa se você olhar o Borba Gato, né? Com aquele colete bonito, com aquela roupa toda bonita, e saber que os bandeirantes, na realidade, eram rotos, né? Andavam rotos, rasgados, com roupas sujas, né? Além de ser assassinos, etc. Né? Então, às vezes se monta uma imagem que não é muito real. Mas voltando aqui para a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola, ela poderia ter ainda surgido na China. Sempre a China, sempre a Ásia, sempre o Ocidente tentando achar alguma culpa para imputar à Ásia. Né? Desde o Átila. Né? Se vocês forem ver os gárgulas, que são aqueles monstros que representam, né, no bestiário europeu, as figuras que protegem os castelos, né, eles têm uma cara de dragões, né, simulando de uma certa forma um cavanhaque e a cabeça meio careca. Né? Então, quer dizer, vejam, o horror, né, que a Europa tem da Ásia. Né? Isso mudou bastante, evidentemente, espero que tenha mudado, né? Mas também se considerava a China como possível local onde teria se desenvolvido o vírus. Note-se que aqui não se trata de culpar em termos, né? Mas de saber que condições geraram o desenvolvimento desse vírus. Por que ele se tornou tão poderoso? Né? Por que ele sofreu mutações que o tornaram tão mortal? Né? Então, o que acaba acontecendo? Ainda em janeiro de 1918, você tem o primeiro caso, os casos vão estourando, principalmente em Kansas e Nova York, né? Na Normandia, né? No norte da França. Mas a imprensa oficial, o governo nega que existissem casos, né? Porque queria manipular o povo, né? Muito parecido com hoje, né? O governo nem sequer sabe quantos casos tem, né? E quer manipular as pessoas, né? Principalmente os mais pobres, né? Então, o que acontecia? Não, se a gente falar que realmente a gripe espanhola está arregaçando, os caras não vão querer se alistar, né? E aí como que a gente vai fazer? Então nós vamos manter em segredo que está matando muita gente para que os soldados continuem, ser jovens, continuem se alistando e que esses caras vão para a guerra lá se esborrachar pelos nossos interesses, né? Interesses esses têm a ver com o neocolonialismo da África. Esse sim nós vimos já, né? Tem uma relação importante entre a Primeira Guerra Mundial e o neocolonialismo sobre a África, a tentativa sobre a Indochina, né? Muito bem. Várias coisas aparecem nesse cenário, né? Primeiro que nós estamos perto de uma sociedade moderna, né? Uma sociedade que tem meios de transporte, né? Que ela nunca foi tão rápida como ela é nesse início de século XX, né? Ela nunca conseguiu conservar tantos alimentos como agora, né? Tanto é que você tem a Belle Époque, ou Belle Époque, não sei, acho que é Époque, que é um período caracterizado por uma euforia com as descobertas da ciência, né? O pré-desenvolvimento das vacinas, né? Que vai estar surgindo ali até os nossos amigos ali descobrirem os antibióticos um pouco mais para frente, né? O que ajudaria muito, né? Na gripe espanhola. Nós temos aí então uma sociedade proto-moderna, cinema, né? Centros urbanos, pessoas trabalhando em pequenos comércios, você tem indústria, né? E você tem a guerra no meio de tudo isso, que vai trazer uma fome muito grande. Porque a fome, como eu falei, né? Eu não falei para vocês ainda, mas o século XX instaura as guerras totais.
Não é aquela guerra que o príncipe de um lado aqui, o outro príncipe do outro, num vale, disputam e quem vencer toma a terra. Não. Ela envolve toda a população. Toda a população é obrigada a estar em prontidão. Porque mesmo que você não está no front, você pode estar trabalhando numa fábrica de batatas, né? De enlatar batata. Então você sabe que você tem que enlatar batatas o melhor possível para mandar para a guerra, não para as pessoas comerem. Então há uma queda brutal, né? Do nível nutricional da própria população de cada país que foi para a guerra, né? Isso também ajuda a disseminação do vírus, do H1N1, né? E aí, né, o que você tem? Outra coisa que trabalha bastante, que ajuda bastante, é a depressão, né? Ninguém fala desse assunto, né? A professora Viviane fez um ótimo trabalho ano passado, mas ninguém fala do assunto, mas você estar, né? E imaginem aqueles soldados lá no meio daquela desgraça toda, um garoto que de repente ele sabia o quê? Ele sabia plantar na fazenda ali do pai dele. E aí ele é enviado num navio e vai para uma guerra defender os interesses que nem são dele, porque ele estava aqui plantando, entendeu? É muito complicado isso, né? Então isso gera um quadro depressivo muito grande. A Europa vai ficar muito depressiva, né? Depois disso, quer dizer, é aquela coisa, eles são muito vizinhos ali, né? Quer dizer, como nós conseguimos nos matar tanto, né? Como nós conseguimos nos agredir tanto, né? Isso causou um baque, né? E um mal-estar generalizado, principalmente entre filósofos e alguns pensadores, né? E aí, mas mesmo assim, então o que acontece? Com esse tipo de industrialização, né, que nós tínhamos, já tinha a segunda revolução industrial, que a gente já aprendeu, vocês já viram, né, comigo. O que acontece? O mesmo tempo, vocês lembram que eu comentei com vocês, né, que o tempo, com o surgimento da indústria, o ritmo do tempo e a percepção do tempo se alterava, né? Aí alguns ficaram meio em dúvida, tal. Aí eu dei aquele exemplo, pega uma charrete, sai do chácara, vai até Santo Amaro, né? O que você vai observar do meio? Que você tá passando. Agora, sai do chácara com trem-bala, os caras não fazem nenhum monotrilho ali, né? Era para estar pronto na Copa. Mas, imagina um trem-bala daqueles chineses. Você sai de Chácara Santana para Santo Amaro em 10 segundos, 15 segundos. O que se observa? Então a sua percepção se altera, né? Então isso serve também para disseminação de doenças, né? Com meios de transporte mais rápidos, né, você tem uma disseminação de doenças muito maior. E os centros hospitalares, como sempre, eu ainda quero saber por quê, nunca estão preparados para as pandemias. Né? Evidentemente que todos os centros hospitalares de Londres, de Nova York, entraram em colapso. Né? Da mesma forma que estão entrando agora, e aqui em São Paulo também estão entrando em colapso, é que os meios de comunicação até tentam de alguma forma dizer, mas escondem também. É um jogo de esconde-esconde bizarro, né? Quando vocês forem ler o texto que eu coloquei como referência, né, e eu coloquei um documentário também, que é jornalístico da Bandeirantes, fala muito sobre São Paulo e Rio de Janeiro, quando chegou aqui a gripe espanhola, mas vocês vão ver ali que é uma disparidade brutal de números. Né? Quando vocês forem ler o texto, vai estar escrito assim, ó, o coronavírus, a gripe espanhola, o H1N1, matou entre 25 milhões e 100 milhões. Porra, mas é um número enorme, né, de variação. Você admite uma variação de 2, 3, né? Que nem tem nas pesquisas, 2% para mais, 2% para menos. Já virou até palhaçada, né? Mas, enfim, de certa forma, por que essa variação enorme na expectativa de mortos? Ora, porque muitas regiões não contabilizavam os mortos.
Eram tantos mortos que eles não tinham um sistema de saúde bem desenvolvido para isso. Quer ver um exemplo? A Índia. Né? A Índia teve centenas de milhões de mortos. Não, exagerei. Dezenas de milhões de mortos. Né? E aí, muitos não foram contabilizados. Nem sequer se descobriu que eles tinham morrido por gripe espanhola. É o que está acontecendo em São Paulo agora, né? Com o Covid. O Covid, ele é um vírus que ele dá aquela gripe, mas ele tem um rebote, né? Os cientistas ainda estão estudando o rebote dele. Porque ele traz problemas para o coração, traz problemas para a mente, até a demência. Né? O vírus SARS-CoV-2, ele é brilhante no seu processo de adaptação para viver, né, do hospedeiro. Né? Então, e a quantidade de disseminação dele é ótima. Né? Diferente do Ebola, que, por exemplo, ia para um hospedeiro, massacrava o hospedeiro. Antes de ter um outro hospedeiro, já tinha acabado com o hospedeiro. Quer dizer, a pandemia acaba logo porque você já acaba com todos os hospedeiros possíveis e o vírus não tem onde sobreviver, né? É uma virulência brutal. Agora, o Covid, né, ele não tem essa virulência. E isso é um ponto a favor dele, por isso que ele mata mais, quietinho, ao longo do tempo. Né? Só para vocês terem uma ideia, um dos textos que eu li, e acho que é legal vocês lerem um texto da Wikipédia sobre a gripe espanhola, porque bate mais ou menos com um nível de dificuldade de texto para 9º ano. Né? Lá comenta que a gripe espanhola matou em 2 anos mais do que a AIDS, né, em todo o seu período. Pensem nisso. Ah, professor, então como é que foi no Brasil aqui? Chegou aqui? Chegou. Os brasileiros mandaram uma missão médica lá para a guerra, né, para ajudar os aliados. E depois teve um navio, né, chamado, acho que Demerara, alguma coisa assim, que chegou, passou em vários portos da Europa e chegou aqui no Brasil, né, passando por Pernambuco, Salvador e chegando no Rio de Janeiro, que naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Né? Tanto é que o próprio presidente Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola. Né? E os dados são de que tenham morrido 35 mil pessoas. Né? É um número bastante pequeno. Né? Mas a população também era pequena. A população de São Paulo não chegava a 1,5 milhão em 1920. Né? Eram muito poucas pessoas, né, que habitavam a cidade de São Paulo. Imaginar hoje que você tem. Né? Acho que eram milhares, né, que habitavam São Paulo nesse período. Inclusive tinham mais italianos do que paulistas, né? Então, vejam, quando a gripe surgiu aqui, ela também falou oba. Oba. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, você tinha aquele lugar do centro em que eles tentaram fazer uma reforma urbana baseada nas estruturas urbanas francesas, né? E o que não acabou dando muito certo, né? E jogaram a população pobre, a população negra, para os morros, onde surgiram as favelas, sem condição nenhuma. Você fica aí, você se vira, né? Sem nenhum tipo de apoio do Estado para poder se desenvolver, enquanto os outros tinham sido beneficiados, né, por anos em que eles não foram escravos. É outra coisa para se pensar no que diz respeito às epidemias, né, no Rio de Janeiro e no Brasil de uma forma geral. Se você for olhar agora com o Covid, quem é que está morrendo mais? Ora, são novamente os negros e pobres. Por quê? Porque eles continuam sendo desassistidos pelo Estado e pela sociedade. Né? Tem regiões do Brasil que não tem água. Nós estamos em 2020. Nós não estamos em 1918.
né? Então isso é uma coisa para vocês pensarem também. Mas então, o que aconteceu? Ela se dissemina justamente porque o Rio de Janeiro vai fazer uma tentativa de sistema de esgoto muito bizarro, né? Que desde 1806, quando o Dom João veio para cá fugindo do Napoleão, que é uma coisa ridícula, né? Em vez de você estar lá na frente do teu exército, eu falei isso para vocês, né? Vocês até riram. Porra, além de você estar... Não, você foge. Mas você é o rei, mas você tem que estar lá. Não, você foge. Né? É estranho isso. E aí, desde aquela época que o Rio vem tentando algumas formas de modernização. O professor Edson sabe muito sobre isso, né? E inclusive em São Paulo, né? Que também foram feitas várias mudanças que alteraram o meio ambiente. Quando você chega no meio ambiente, tanto em 1918, quanto no século XIV, quanto em 2020, e você entra nesse ecossistema, né, sem entender o que você está fazendo, só buscando lucro, você vai trazer uma pandemia daqui a alguns anos. E se o mundo não mudar a sua forma de atuar, principalmente no consumo de bens e no consumo de alimentos, nós teremos outra pandemia em breve. Não vai dar nem tempo de ficar sem máscara. Vai surgir outra. Nós ainda nem pegamos a segunda onda dessa. O que, curiosamente, voltando à gripe espanhola, a segunda onda da gripe espanhola, a segunda onda do H1N1, que sofreu mutações, foi a que realmente matou mais. A primeira onda não matou tanto. A segunda onda que veio arregaçou. E ainda teve uma terceira onda que foi mais fraca. O SARS-CoV-2 tem 3 ondas também. A segunda onda chegou agora na Nova Zelândia. Matou 2 pessoas. 2. Só, já está controlado. Nova Zelândia, que é governada por uma mulher. Muito bem. Eu espero ter passado para vocês, sem tocar no aspecto político-econômico, que a gente vai ver depois, né, algumas características da gripe espanhola, né, e o fato de que ela é uma pandemia, né, e que algumas coisas se repetem, né, algumas coisas se repetem no que diz respeito à ação do governo e à ação dos poderosos na hora de explorar os mais simples, os mais modestos, tá? É isso, um abraço, espero que de alguma forma tenha ajudado. Se protejam.